Deus, a primeira coisa que eu quero pedir para vocês é, não esqueça de curtir, de se inscrever no canal, certo? Para que sempre que nós formos transmitir novas mensagens, ou o nosso jornal, que a gente vai voltar com o Jornal Municipal em breve, transmitindo também aqui no nosso canal, o Jornal Municipal, a gente quer compartilhar ele nas nossas redes sociais, isso vai ser em breve. Mas hoje eu quero, na nossa primeira transmissão aqui no nosso canal, eu quero compartilhar com vocês um tema que vem, sabe, eu venho meditando, eu venho estudando, venho ouvindo e vendo as atitudes das pessoas, a atitude do ser humano e aquele conflito entre seus compatriotas. Pessoas do mesmo município, da mesma cidade, do estado, da mesma nação, aí quando todos deviam, todos querer só bem do seu próprio povo, entrando tanta confusão, tanta discórdia, tanta briga. Aí eu quero trazer uma reflexão para vocês bem interessante que está no livro de Eclesiastes, no capítulo 11, e a gente traz um tema importante. E eu espero que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, acompanhe, porque é de grande importância você meditar comigo nesta reflexão. Lança o teu pão sobre as águas. É o verso 1 do capítulo 11 do livro de Eclesiastes. Lança o teu pão sobre as águas, e depois de muito tempo acharás. Reparte com 7 e ainda com 8, porque não sabes que mal haverá sobre a terra. Coloquei um tema, como você pode ver no cartaz de início, e nós colocamos um tema, e o tema é atitudes de fé e a recompensa de Deus. Vamos falar de atitude e da recompensa de Deus. Quando você vê a recompensa de Deus, você vai entender o seguinte: então vale a pena ter uma boa atitude. Vale a pena você fazer a escolha certa na hora precisa. Há em sua volta muitas necessidades. E ao invés de nós estendermos a mão, de nós ajudarmos, de nós fazermos alguma coisa para fazer a diferença, quantas e quantas vezes nós passamos de lado. Nós deixamos para lá. Não é comigo, então não é nada meu, não é meu parente, eu já estou também na mesma situação, não posso fazer nada. Quantas vezes nós, seres humanos, tomamos atitude errada quando devíamos pensar não só naquele momento, mas no futuro. Quando a gente encontra um texto desse na Bíblia, lança o teu pão sobre as águas, a gente até poderia ficar pensando, o que é isso? O que é lançar pão sobre água e ainda vou ter resultado dele? É lógico que se nós jogarmos um pão, literalmente, numa água e deixarmos lá, é claro que você não vai ver mais ele. A água vai desmanchar, ele vai inchar, vai acabar. Isso pela lógica. Porém, a Bíblia que está falando de atitude de fé. A Bíblia que está falando comigo e com você sobre fé. E fé, em Hebreus capítulo 11, por incrível que pareça, é um capítulo 11 também, só que no Novo Testamento, diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova das que não se vê. Olha só, aqui está dizendo, lança as águas. Isso é uma atitude de fé, se você olhar à luz do verso 1, 11 de Hebreus. Lançar o pão sobre as águas, numa atitude de fé, o texto diz que depois de muito tempo o acharás. O verso seguinte, ele vai mais forte. E diz assim, reparte com 7, e ainda com 8, porque não sabes que mal haverá sobre a terra. Vocês agora imaginam, para e pense comigo o momento em que nós estamos vivendo.
Quem poderia imaginar que um mal como esse que estamos vivendo no momento ia vir sobre a terra? Você poderia calcular que isso podia estar acontecendo na sua cidade, no seu estado, no seu país? Não, ninguém esperava isso. É lógico que até 3 meses atrás as pessoas, a maioria do povo, principalmente eu posso dizer aqui no nosso estado, aqui no nosso país, a maioria pensava em desfrutar, em curtir, em se alegrar com os outros, em curtir festas com carros de som. Ninguém pensou, mesmo sabendo que havia uma notícia de que um vírus já tinha partido da China e estava se espalhando no mundo, mas ninguém acreditava que isso podia acontecer. Então o texto aqui, o verso 2 diz assim: reparte com 7, ainda com 8, porque você não sabe que mal haverá sobre a terra. E agora, isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que eu e você somos esta terra. E eu e você não sabemos o que vamos precisar amanhã. Que mal vai vir e que eu vou estar precisando de alguém que, quem sabe, eu tenha discriminado. E eu vou estar precisando de alguém que, quem sabe, eu passei e não fiz conta quando ele precisou da minha mão amiga. Repartir com 7, ainda com 8, significa dizer que o que você tem, você pode compartilhar, pouco ou muito, mas a sua atitude pode fazer uma grande diferença lá na frente. Tenho 2 histórias para contar para você. Uma é do nosso tempo, da nossa realidade. E a outra aconteceu no passado, mas também aconteceu e foi real com uma mulher, quando ela foi buscar ajuda do profeta. Ela foi buscar ajuda por fé em uma pessoa que ela sabia que era um homem de Deus, ela sabia que era um homem que falava com Deus, de que as suas palavras eram boas e o que ele dizia tinha uma ação de Deus nas suas palavras. Então ela foi buscar uma viúva com 2 filhos, foi ao profeta de Deus chamado Eliseu e chegou para ele e disse assim: homem de Deus, o meu marido morreu e agora o credor veio buscar os meus 2 filhos para pagar a dívida. Ele olhou e disse assim: o que eu posso fazer? Me declara o que é que tu tens em casa? Ela disse: a tua serva não tem nada. A tua serva tem simplesmente uma botija de azeite. Mas antes disso, ela olhou para aquele homem e disse assim: o meu marido era uma pessoa do bem, era uma pessoa de Deus. Então vamos testar. O homem, as suas ações, será que contava agora, mesmo depois que ele morreu? As atitudes dele, será que agora ia ter algum sentido? A vida dele tinha acabado, ele morreu e tinha deixado uma dívida. Será que isso era uma má atitude? Não conseguiu pagar, porque a morte é assim. Infelizmente, nós nascemos, vivemos e um dia temos que morrer. Isso é o ciclo da vida. Uns vão e vão vindo outros, até o dia que Deus determinar a existência da terra. Mas nem isso pode acabar, pode destruir um legado que ficou. Uma boa atitude que você teve. A sua ação conta ponto. Não pode ser daquelas que alguém diz assim: ah, é uma boa pena depois que morreu. Não. Tem que ser realmente justo. Tem que ser as palavras a ser ditas a respeito de alguém que partiu, só conta ponto se realmente tiver resultado. E agora, aquela mulher, mãe de 2 filhos, que havia perdido o marido, o credor havia vindo pegar os seus 2 filhos para trabalhar e pagar a dívida. Ela estava desesperada, porque além de ter perdido o marido, agora estava distante dos filhos. E ela queria uma ação de Deus.
Ela queria uma recompensa de Deus. Olha só, ela estava cobrando do profeta uma recompensa de Deus pelas atitudes boas do seu marido que já havia partido. Parece estranho, mas é isso. Literalmente ela está dizendo, o meu marido é servo de Deus e eu quero que o Senhor faça alguma coisa para que eu possa ter os meus filhos de volta. Ele disse, o que tu tens em casa é uma tijazinha de azeite. Então serve. Agora nós vamos saber se você e seu marido têm atitudes boas para receber essa recompensa. Entra na tua casa, chama os seus filhos, manda pedir vasilha emprestado, mas não poucas, o bastante, o quanto você puder. Então ela começou a mandar buscar, mandou buscar em algum lugar, quem sabe no comércio mais perto, quem sabe na vizinha do lado, da direita, da esquerda. Agora eu fico pensando, você já pensou se aquela mulher ou o seu marido fosse daquelas pessoas que não abre a sua porta para ninguém, que não estendia a mão para ninguém, que não emprestava nada para ninguém, porque isso aqui eu não empresto, essa cadeira é minha. E quando você partir, ela vai ficar. A cadeira vai ficar, o carro vai ficar, o seu transporte, tudo vai ficar. E alguém vai usar. Seja a família ou seja alguém que tomar posse depois. Então não tem jeito. Nós não temos nada literalmente, porque nada podemos levar. E agora sim, a atitude, a boa ação, porque outrora há uma história na Bíblia que tudo leva a crer que ele é aquele homem, porque aquela mulher disse que ela era mulher de um dos filhos dos profetas. E há uma história lá que um dos filhos dos profetas, que tudo leva a crer que seria o marido daquela mulher, tinha sustentado 100 profetas com pão e água nos momentos mais difíceis. Talvez ele não calculou isso. Talvez ele não calculou que ser bom, que ser um bom vizinho, que ser amigo de todos, que sabe, que poder abraçar os que tivesse ao seu alcance, ia ser exatamente o que Deus ia usar para salvar a vida da esposa e dos filhos quando ele partiu. Não pôde fazer nada pela esposa, não pôde fazer mais nada pelos seus filhos, mas as suas atitudes, enquanto tinha vida, agora vinham receber uma recompensa de Deus. O azeite daquela mulher foi multiplicado. É isso que está lá. O azeite se multiplicou. Cada vasilha que chegava, porque os vizinhos, eu fico imaginando os vizinhos dizendo assim, é a viúva do seu Zé, aquele homem tão bom, vamos ajudar ela. E cada um mandava a sua parte, porque com certeza eles tinham uma consideração à pessoa. Foi a Dona Maria, aquela é uma mulher boa, ela está precisando da nossa ajuda, manda lá um balde, manda lá uma panela, manda lá uma bacia, manda isso aqui, manda esse tambor logo aí. Então, a Bíblia diz que enquanto tinha vasilha, ela ia despejando o azeite da botija, as vasilhas iam enchendo, e daqui a pouco ficou a casa cheia de vasilhas com azeite. E volta no profeta, o profeta diz, agora tu vende, paga a dívida, e o resto vive tu e teus filhos. Ou seja, enquanto eles tiveram vida, eles souberam. Eu acredito que botaram uma indústria de azeite. A Bíblia não diz, mas eu fico imaginando aqui como aquilo rendeu. Tudo porque ela tinha argumento, tinha história, e agora vem essa história vem exatamente confirmar o texto que eu acabei de ler para vocês. Lança o teu pão sobre as águas, e depois de muito tempo acharás. Há alguns anos atrás, uma senhora recebeu em casa, isso no estado de Minas, recebe em casa um jovem, e aquele jovem vendendo livros, quem era aquele moço, ela não imaginava quem era aquele rapaz, mas ao chegar na sua porta e pedir um copo de água, ela olhou para ele e identificou que ele estava faminto.
Imediatamente ela foi na cozinha, trouxe um copo de leite, trouxe uma fatia de bolo, e aquele moço saiu satisfeito e disse: como é que a senhora sabe? Eu estava com fome mesmo. Agradeceu, abençoou ela nas palavras, e aquela coisa que alguém sabe fazer quando é grato. Quando alguém sabe ser grato pelo que recebe, todas as palavras bonitas, aquele jovem disse para aquela senhora, uma serva de Deus. O tempo passou, 12 anos depois. Como é que diz o texto? Reparte com 7 e ainda com 8, porque não sabes que mal haverá sobre a terra. Isso quer dizer sobre a terra, eu, você, sobre a minha vida, sobre a sua vida. Você não sabe qual a surpresa que pode vir. 12 anos depois, aquela mulher teve um problema de saúde seríssimo, foi levada às pressas para a capital do seu estado. Ao entrar no pronto-socorro, todos tentando ajudá-la, e ela entrou em coma. De repente apareceu um jovem médico, aquele moço, um senhor, e invertiu todas as fichas, pagou o que era preciso ser pago em particular, e enfim, ele fez de tudo para salvar aquela vida. E acontece que ele acabou resolvendo o problema daquela senhora, ajudou ela, e de imediato, no dia seguinte, quando aquela mulher acordou, despertou, e já estava melhor, a família disse para ela: olha, tem um médico aqui, que ele fez de tudo por a senhora. Muito bom, que coisa, vai uma coisa de Deus, parece um anjo. Ela disse: eu quero falar com ele. Ela mandou chamar aquele moço, estendeu a mão para agradecer, e aquele moço disse: eu fiz o meu papel de médico, porque a minha missão, lutei para chegar, para conquistar o que eu conquistei, para chegar onde eu cheguei, para salvar vidas. E além disso, há 12 anos atrás, eu estive na sua casa, quando eu ainda vendia livro para pagar a minha faculdade. Você entendeu aí? Lança o teu pão sobre as águas, e depois de muito tempo acharás. Reparte com 7 e ainda com 8, porque não sabes que mal haverá sobre a terra. Você não sabe de quem você vai precisar, ou quem da sua família vai precisar de alguém que você nem sabe, mas Deus vai usar para entrar com providência, e a recompensa é essa. Então, o tema da nossa mensagem, como você viu no início, é essa: atitudes de fé têm recompensa de Deus. Ficam todos na graça, todos na paz, ficam com Deus. Deus abençoe cada vida, cada família, e